E aí, galera do canal Português Sensacional, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro aqui. Hoje a gente está tendo uma aula especial em virtude dos protestos dos caminhoneiros. Essa aula vai ser gravada e o material será disponibilizado para cada um dos alunos, certo? É uma aula de revisão, então uma aula de resolução de questões, ficará aberto no canal, contudo, só terá acesso ao material os alunos do curso, E aí, a gente vai contemplar basicamente aqui nessa parte inicial, uma parte de texto, uma parte depois de crase, e eu vou apagando o quadro e vou comentando alguns aspectos com vocês. Galera que tiver dúvida aí, pode fazer os comentários aqui embaixo e eu vou comentando, ou então fala direto do WhatsApp comigo, a galera do curso, e eu comento com vocês, beleza? Para o pessoal que está aqui presente na sala de aula, obrigado pelo sacrifício de terem vindo mesmo em meio a essa paralisação. Entendo o esforço de vocês aí para estarem aqui presentes e pode ter certeza que vocês serão recompensados, pode ter certeza de que vocês serão aprovados nesta prova daí. Beleza, galera? Pessoal, então, na aula de hoje eu trouxe um texto para vocês e o título do texto é assim: Os perigos da automedicação. Quem nunca tomou um remédio sem prescrição após uma dor de cabeça ou febre? Ou pediu a opinião a um amigo sobre qual medicamento ingerir em determinadas ocasiões? A automedicação, muitas vezes vista como uma solução para o alívio imediato de alguns sintomas, pode trazer consequências mais graves do que se imagina. A automedicação, por conta própria, é um dos exemplos de uso indevido de remédios, considerado um problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Segundo dados do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, Sintox, em 2015, os medicamentos foram responsáveis por 28% de todas as notificações de intoxicação. O uso de medicamentos de forma incorreta pode acarretar o agravamento de uma doença, uma vez que a utilização inadequada pode esconder determinados sintomas. Se o remédio for antibiótico, a atenção deve ser redobrada. O uso abusivo destes produtos pode facilitar o aumento da resistência de micro-organismos, o que compromete a eficácia dos tratamentos. Outra preocupação em relação ao uso de remédio refere-se à combinação inadequada. Neste caso, o uso de um medicamento pode anular ou potencializar o efeito de outro. O uso de remédios de maneira incorreta ou irracional pode trazer ainda consequências como reações alérgicas, dependência e até a morte. Galera, esse texto daí é um texto que fala sobre o aspecto de saúde, automedicação. E, inclusive, normalmente nas faculdades particulares de medicina, o tema de lá que eles abordam sempre é saúde. Tanto o tema da redação, como até o tema mesmo abordado lá de interpretação de texto. E aí, uma questão certa é essa daqui. Então, anotem isso aqui com atenção, por favor, preste atenção. É a questão do texto e do que cada texto é. Acontece o seguinte: existe uma tipologia textual e um gênero textual. Rodrigão, o negócio é o seguinte: a tipologia textual é ou um texto é descritivo, ou é narrativo, ou é dissertativo. Ou o texto é uma descrição, ou é uma narração, ou é uma dissertação. Isso aqui é a tipologia textual. Quando eu digo assim, o texto é uma descrição, eu estou falando que esse texto terá muitos verbos de ligação. E além dos verbos de ligação, ele terá muitos adjetivos. É improvável que caia na sua prova, meu querido médico, um texto descritivo. É improvável. Mas fica atento para isso. O que é um texto descritivo? É aquele texto que vai ter muito verbo de ligação
e muitos adjetivos. É como se fosse, de maneira bem simples aqui para vocês, uma fotografia. É como se fosse uma fotografia. Beleza? Pedro, só que a narração vai ter muitos verbos de ação e não verbos de ligação. Vai ter muitos verbos de ação. E esses verbos de ação, correu, pulou, chegou, indicará exatamente o fato de que teremos na narração uma história. E essa história terá personagens, terá um tempo e terá também um determinado espaço. Normalmente o que cai lá é dissertação. E o que é a dissertação? A dissertação é quando você tem um texto que faça uma análise. E uma dica é que haverá verbos no presente do indicativo. Foca nisso aqui. Verbos no presente indicativo. Essa dissertação vai ser a análise de um determinado assunto. Então, galera, se concentra aqui, ó. Tipologia textual. Ou o texto é descritivo, ou é narrativo, ou é dissertativo. Isso é tipologia textual. Se for descritivo, eu terei verbos de ligação e adjetivos. Se for narrativo, eu terei uma história com verbos de ação. E o dissertativo é uma o quê? Análise. Foca nisso. Só que dentro disso daqui, existem os gêneros textuais. Certo? E o que são os gêneros textuais? São formas desse texto descritivo, narrativo e dissertativo se apresentar. Por um exemplo, agora, nesse final de semana, foi cancelado o vestibular da Facisa. Na Facisa, normalmente, cai carta. A carta é um gênero textual. Cai para você escrever uma carta. A carta é um gênero textual. Eu posso escrever uma carta descrevendo alguma coisa. Compreende? Eu posso escrever uma carta contando uma história. E eu posso escrever uma carta fazendo uma o quê? Análise. Então a carta, ela pode ser descritiva, pode ser narrativa, pode ser dissertativa. Massa, galera. A notícia. A notícia, ela é um gênero textual que vai primar pela informação. Então ela vai ter como principal característica a neutralidade. Duda, a notícia ela prima pela o quê? Pela informação. E começa com N de quê? De neutralidade. Então a notícia ela tende a ser imparcial. Vai simplesmente noticiar algo. O artigo científico, você perceberá que ele é um artigo científico principalmente pela bibliografia que tem embaixo, Pedro. Fica de olho na prova também nisso. Na prova da FAMENE, que ocorrerá agora no sábado, o que é que você vai focar? Você vai focar muito na bibliografia. Se lá embaixo estiver dizendo assim, Revista Científica da EDUSP, você já sabe que é um artigo científico. Entendeu? Agora, se for lá um artigo da Veja, você já fica ligado, deve ser notícia. Pode ser um artigo de opinião, beleza? Então, a notícia ela vai ter uma informação básica. O artigo científico, não. O artigo científico vai ser uma comprovação de estudo. Comprovação de estudo. Então, ele vai publicar esse estudo que foi feito. Tem muito dado estatístico no artigo científico. A crônica, ela vai fundir duas coisas. Ela vai fundir a informação, a emoção. A informação, a emoção. E como é que isso vai ocorrer? Essa emoção vai ser baseada na linguagem, galera. Vai ser uma linguagem diferenciada. Uma linguagem figurada. Ele vai fazer uma linguagem
figurada. Ô, Rodrigo, Oi. quando o texto ele coloca exemplos de artigo científico, alguma coisa de palestra que teve, só para citar, e ainda fala sua opinião, ainda vai ser um artigo de opinião? Sassá, a sua pergunta é sensacional, muito boa. Preste atenção. Um texto, ele pode mesclar outros gêneros. Ele pode ser um texto também que mescle os tipos de texto. Então, por exemplo, é possível que numa notícia, que um artigo de opinião tenha num trecho dele uma notícia? É possível. É possível que numa crônica tenha uma notícia? É possível. Mas ele, lá na prova, ele vai dizer assim, predominantemente, o texto é o quê? Você tem que focar no predomínio do texto. Também não será um texto muito longo. Logo no início já ficará claro. Esse nosso texto aí, Sabrina, olha como ele começa. Os perigos da automedicação. Sabrina, olha o título dele. Os perigos da automedicação. Quem nunca tomou um remédio sem prescrição após uma dor de cabeça ou febre? Ou pediu opinião a um amigo sobre um medicamento, sobre qual medicamento ingerir em determinadas ocasiões? Você percebe, Sabrina, que aí já não é tão neutro. Você percebe que ele já não quer informar aí. Você percebe que aí ele já dá um grau de pessoalidade que não é típico do artigo científico, concorda comigo? Então, na hora da prova, você vai fazendo essas eliminações, Sabrina. Aí, qual a diferença entre artigo de opinião e reportagem? A reportagem, eu chegarei lá, mas já que você está pedindo, deixa eu ir antecipando logo aqui. A reportagem, ela vai ter múltiplas visões. Então, na reportagem, você terá várias visões de um determinado problema. Vou dar um exemplo para que você possa entender. Nós estamos enfrentando agora um protesto dos caminhoneiros. Nesse protesto dos caminhoneiros, Sabrina, eu posso ter uma notícia. Como é a notícia? A notícia seria assim: o Brasil enfrenta há 8 dias paralisação dos caminhoneiros nas principais rodovias. Isso é meramente o quê? Uma notícia. Não dá para você fazer um artigo científico agora sobre isso, porque isso precisaria ser estudado. Mas dá para fazer? Dá, futuramente. Faz-se uma pesquisa com um determinado estudo e depois publica-se isso. A crônica seria o quê? Essa informação dos caminhoneiros, mas ele teria que fazer obrigatoriamente colocar emoção. Entendeu? No meio lá do texto. Tipo, houve um conflito entre caminhoneiros e o exército. E mataram um caminhoneiro. E o sangue escorreu por todas as avenidas, todas as rodovias do Brasil, mostrando a violência no Brasil. Veja que quando eu digo assim, o sangue se estendeu em todas as rodovias do Brasil, perceba que eu estou usando uma figura de linguagem chamada hipérbole, para provocar o que, Sabrina? Emoção. Como é que seria a reportagem? Pulando aqui o artigo de opinião. Como é que seria a reportagem? Os caras ouviriam um caminhoneiro, ouviriam o governo, ouviriam alguém da população, todo mundo, e iriam colocar o quê? Várias visões diante daquilo. Isso é a reportagem. Consegue compreender, Sabrina? Está sendo entrevistado. Vários. Um não. Vários entrevistados. Precisam aparecer várias opiniões. Entendeu? Tendo só um não pode ser. Tendo só um não é reportagem. Tendo só uma visão não é reportagem. A reportagem, obrigatoriamente, ela tem que o quê? Expandir as visões. É a reportagem.
certo? Mostrar o lado positivo, o lado negativo, o lado do centro, tudo, certo? Aí, tipo, tá, tem várias visões e ainda tem a opinião do cara. Aí eu vou marcar o quê? Aí onde é que você... Aí é onde entra. Por exemplo, nessa daqui, ele está falando sobre automedicação. Já no título, já fica claro para você uma opinião ou não fica? Porque olha como é o título. Os perigos da automedicação. Sublinha aí para mim, por favor, perigo. Cara, puxa uma setinha nisso daí e coloque assim, modalizador. O que é um modalizador? É quando alguém dá opinião no texto sem dar opinião no texto claramente. É uma palavra que o cara dá de maneira implícita. Quando ele diz os perigos da automedicação, ele já está se posicionando aí, ou não está, Sabrina? Desde o título, entendeu? Isso pode ser cobrado de vocês. Tem que estar atento a esse aspecto. Isso pode ser cobrado de vocês. Um modalizador, então ele diz assim, os perigos da automedicação. Aí já fica claro. Ele está dando a opinião, não está? Uma característica do artigo de opinião, Sabrina, também, é que normalmente o artigo de opinião, embora ele também dê a opinião e possa ser em terceira pessoa, normalmente ele é o quê? Em primeira pessoa. Anota isso aí. Claro que é uma prova, Sabrina, que a gente está enfrentando. Então a gente tem que estar muito atento. Não pense que vai ser fácil, não. Dá para você confundir isso daí com um montão de texto. Por exemplo, eu ficaria em dúvida aí se isso é um artigo de opinião, se isso é uma crônica. Vamos lá, a questão 1 diz assim, o texto acima pode ser classificado como: quem nunca tomou um remédio sem prescrição após uma dor de cabeça ou febre, ou pediu a opinião a um amigo sobre qual medicamento ingerir em determinadas ocasiões. A automedicação, muitas vezes vista como solução para o alívio imediato de alguns sintomas, pode trazer consequências mais graves do que se imagina. Aí eu pergunto para você, isso é uma notícia, sim ou não? É notícia, sim ou não? Não. Bota aí um Fzinho, por favor, do lado da letra A. Não é notícia. E por que não é notícia, galera? Porque veja que ele já vai dando uma opinião. Letra B, artigo científico. Isso aí é comprovação científica sobre os riscos da automedicação? Não. Se fosse um artigo científico, não seria os perigos da automedicação. Seria como? Os riscos da automedicação. Não assumiria logo esse papel. Então, é verdadeiro ou é falso essa letra B? Falso também. Faça a prova, Sabrina, por eliminação. Certo? Vai eliminando. Será que é uma crônica? Pode até ser, mas acho improvável. E por que improvável? Porque ele não tem o quê? Essa emoção. Mas o fato de perguntar para o leitor não dá uma certa dúvida? Dá uma certa dúvida. Mas fica claro para você que isso é o quê? Letra D. Um artigo de opinião. E por que fica claro que é um artigo de opinião? Porque veja que ele está querendo convencer alguém da opinião que ele tem, que é correta. Entendeu? Percebe? Caso pelo título, já dá pra matar. Já dá para matar pelo título. Mas claro que você não vai, já mesmo assim, leia. Galera, eu quero demais que você passe. Olha o que eu vou lhe dizer agora. Você vai fazer prova. A questão de número 1, se não for, tá gravado. A questão de número 1 vai ser essa daqui. Vai perguntar qual é o tipo de texto e gênero textual de lá. A alternativa correta vai ser letra D. Certo? Reportagem. Reportagem. Na maioria, é artigo de opinião ou é... Na maioria, artigo de opinião. Na maioria, artigo de opinião. Ele pode ir fundindo. Por exemplo, ele pode chegar e dizer assim, é um texto jornalístico. É um texto jornalístico. Cuidado com isso. Quando ele fala assim, é um texto jornalístico, aí pode ser o quê? Pode ser uma crônica? Pode.
Pode ser um artigo de opinião? Pode. E cuidado, uma coisa não anula a outra. Uma coisa não anula a outra. Se na prova cai assim, item 1, item 2, item 3, item 4, cara, foco na sua aprovação. Aí lá no item 1 vai dizer assim, reportagem. Na letra, no item 3 vai dizer assim, artigo de opinião. Letícia aí se escondendo para não aparecer na câmera, filma ela aí, ó. Então, aí uma coisa não anula a outra. Ele pode ser reportagem? Pode. Pode ser um texto jornalístico também? Também pode. Então foco nisso aí. Beleza? Tranquilo até aí? Pessoal, então a questão de número 1 foi letra o quê? Letra o quê, questão número 1? Letra D. Tem alguma dúvida? Quer que eu comente alguma coisa aí, pessoal? Rodrigo, a questão da... Deixa ela perguntar primeiro e depois você pergunta. Diga. Não tem que dar mais ênfase na primeira pessoa? Sim, o artigo de opinião, ele tem que dar mais ênfase na primeira pessoa? Tem. Mas você acha que na prova ele vai colocar já um artigo de opinião na primeira pessoa, assim, facilzinho para você identificar? Claro que não. É só o fato de estar em primeira pessoa que caracteriza o artigo de opinião? Não. Há artigos de opinião em terceira pessoa? E este é um exemplo. Estou sendo claro para você? Diga, Rodrigão. A reportagem ela também passa em parcialidade? Não, a reportagem ela passa várias visões, há um certo grau de imparcialidade, mas menor do que a notícia, porque o cara pode manipular, ele pode colocar só quem ele quer. Vou dar um exemplo. Lembra da prova passada da FAMENE? Qual foi o tema? Quem viu a prova acompanhou aqui, era a questão da maconha, da liberação da maconha. Lembra disso? E lá, inclusive, ele assumia um determinado posicionamento de que não era mais para ser, não cabia mais ser contrário a isso. Concorda comigo? O autor lá falava. Então, ele pode ouvir só um lado, Rodrigão. Pode ouvir só um lado e direcionar só para um lado. Não é? Veículos de comunicação fazem muito isso. Por exemplo, você que está acompanhando esse protesto dos caminhoneiros pela Rede Globo, eles fazem reportagens. Só que eles ouvem o quê? O lado que interessa. Concorda? Está entendendo o que eu estou lhe explicando? Então, na prova, pode cair uma reportagem mais com um lado que com o outro? Pode. Agora, claro, ele vai buscar convencer de uma maneira o quê? Subentendida. A reportagem tem esse grau de neutralidade. Tem que ter. Massa, diga. Muda a linguagem, né? Tipo, na notícia, na reportagem formal, em uma artigo de opinião. Muda totalmente a linguagem. A linguagem daqui, ela é mais fácil, mais elementar. A linguagem aqui, ela é mais norma culta. A crônica, a linguagem é mais coloquial. No artigo de opinião, também é mais coloquial. E na reportagem, aí é mais formal também. Vai mudar a linguagem também, Sabrina. Certo? Podemos ir para a próxima questão. Galera que chegou agora, tá com material? Todo mundo tá com material aí? Tá sem o material, Duda? André, tá com material aí, André? Pega aqui, Duda, por favor. Tem aí? Letícia. Alguém mais está sem material? Passa aí, por favor, para Vênus. Todo mundo com material agora? Vamos para a questão número 2, galera. Vamos lá, top. Galera, a questão de número 2 é uma questão de crase. Pessoal do YouTube agora vai ficar super feliz com esse presente aqui. E o pessoal de casa aí também, que não pôde vir para a aula, vai ficar super feliz com essas observações que eu vou falar. Questão de crase. A questão de crase é uma questão da FCM, que a gente vai fazer agora. E cuidado com isso. A questão diz assim: é preciso suprimir todos os sinais de crase em. É preciso suprimir todos os sinais de crase em. Entenda o que ele quer na questão.
O que é que ele quer na questão? Ele quer aquela em que... Exatamente. Às vezes a gente olha para a questão e não interpreta. Ele quer... Há duas crases erradas aí. Marque as crases erradas. Olha a letra A. Às vezes encontro-me a meditar sobre esse tema. No primeiro caso, olha o que ele fez. Às vezes. A crase aqui em às vezes está correta ou está incorreta? Correta. Escreva aí para mim, por favor. Por que está correta? Porque isso é uma locução. Tem que lembrar, um caso de crase, meus queridos médicos, é locução. Sabrina, aqui não tem para onde correr, certo? Tem que lembrar desses casos de crase. Aqui, ó, eu tenho, às vezes, crase, à medida que, ó, à medida que, crase. Outro exemplo de locução, a proporção que, anota aí, crase, à medida que, a proporção que. No GPS, diz assim, vire à esquerda, crase. Se vire à esquerda tem crase, vire à direita também. Beleza? Aí você diz, ó, por um exemplo, a procura de... Outro exemplo, a espera de... Galera, anota isso daí. São locuções. Aqui, Rodrigão, o cara tem que memorizar mesmo. Não tem pra onde correr, não. Tem que memorizar. Beleza? Ok. Vamos adiante. Aí ele diz assim, esse caso daí, ele é para ser retirado as primeiras vezes? Não. Então já não é a letra... Já não é a letra A. Já não é a letra A. Vamos lá. Encontro-me a meditar. Pessoal, pelo amor de Cristo. Isso aqui é o que diferencia alguém que tem massa encefálica de que não tem. Meditar é o quê? Meditar é o quê? Verbo. Não ocorre crase antes de verbo. Não ocorre crase antes de verbo. Então essa crase daí é totalmente suprimida. Sabrina, fica atenta a isso aqui que eu vou explicar agora. Presta atenção. Não ocorre crase antes de verbo. Mas cuidado com isso. Procurar é verbo. Procurar é verbo. Só que aqui não é procurar. É a procura de. É uma locução. Esperar é verbo. Só que aqui não é o verbo. Não é a esperar. Se fosse a esperar a Duda, não teria crase. Mas é a espera de. Isso é uma o quê, Duda? Locução. Na locução, Pedro, tem crase. Beleza? Antes de verbo. Não ocorre crase antes de verbo. O cara diz assim, olha. Ele diz assim. A partir de amanhã começarei a estudar. Tem que começar hoje. Por quê? Partir é o quê, gente? Antes de verbo não pode ocorrer crase. Eu estou sendo claro? Beleza? Lembra disso na hora da prova. Deve aparecer uma questão disso aí para vocês. A outra. Olha a letra B. Cheguei às 10 horas e encontrei a situação muito difícil. Cheguei às 10 horas. Pessoal, às 10 horas dá uma ideia para você de quê? De tempo. Se aparecer na prova de vocês às 10 horas, como é que você vai fazer? Você vai substituir por ao meio-dia. Se der para você substituir por ao meio-dia, ocorre crase. Beleza? Quando tiver uma expressão de tempo, substitui ao meio-dia. Se der para substituir por ao meio-dia, ocorre crase. Temos aula às quartas-feiras. Temos aula aos domingos. Faça essa substituição. Aqui é a questão do tempo. Eu estou sendo claro para vocês, todo mundo está entendendo? Massa. Agora, encontrei a situação. Crase tem tudo a ver com regência. Quem encontra algo ou encontra alguém.
O verbo encontrar é um verbo transitivo direto. Então encontrei o quê? A situação. Isso aqui é meramente um objeto direto. Galera, lembra daquele macete? É só você substituir por uma palavra masculina. Pensa aí, encontrei a situação muito difícil. Pensa aí numa palavra masculina mais ou menos igual aqui. A situação. Momento, evento. Cuidado. Uma coisa que eu digo sempre é a seguinte. Se você tem dificuldade de achar uma determinada palavra, galera, tá quente, não? Tá quente? Tá tranquilo? Tá frio? Tá em ordem? Vamos lá, ó. Uma coisa que eu digo sempre é a seguinte. Se você tem dificuldade de achar a palavra, o que é que você vai fazer? Eleja uma palavra só. Pode ser qualquer palavra. Por um exemplo, ao invés de ficar procurando, eu coloco o quê? A palavra homem. Eu coloco homem. Olha como dá certo. Encontrei ao homem muito difícil ou encontrei o homem? Então, se é o homem, não ocorreria crase. Pessoal, nessa daqui tem crase. Nessa daqui não. Mas ele quer o quê? As duas que não tenham crase. As duas que não tenham crase. Não é letra A, não é letra B. Vamos para a letra C. A letra C diz assim. Disse a ela que o médico recomendado por seu amigo trabalha de segunda a sexta. Disse a ela. Qual é a classe gramatical de ela? Pronome. Puxa aí uma setinha na questão e coloca aí, ó. Pronome. Pronome. Beleza? Antes de pronome não ocorre crase. Antes de pronome não ocorre crase. Anota isso. Antes de pronome não ocorre crase. Tem exceção, Rodrigo? A isso tem. Quais são as exceções? Senhora é um pronome. E pode ocorrer crase antes de senhora. Dona é um pronome. E pode ocorrer crase antes de dona. Senhorita é pronome. E pode ocorrer crase antes de senhorita. Madame é pronome. E pode ocorrer crase. Então, qual é a regra? Antes de pronome não ocorre crase. Por isso que não ocorre crase aqui antes de ela. Entendeu? Mas imagine aqui que eu diga a seguinte frase. Olha, dei à senhora um presente. Dei à senhora um presente. Me ajudem aqui, por favor, se concentra. Eu tenho um verbo nessa frase, eu não tenho um verbo. Qual o verbo? Dei. Vamos achar o sujeito comigo aqui? Quem é que deu? Aparece sujeito. Esse sujeito é de que tipo? Massa. Eu dei o quê? Um presente. E esse presente é o objeto o quê? Quem dá? Dá algo a alguém. O verbo dar é um verbo transitivo, direto e indireto. E deu a quem? A senhora. A senhora. O que é que a senhora é? Cara, aqui eu tenho uma preposição, não tenho? Aqui eu tenho uma preposição. E senhora está dentro das exceções dos pronomes. Me ajudem aí. Não ocorre crase antes de pronome. Mas há 4 pronomes que podem ocorrer. Quais são os 4? Tá claro isso para vocês? É o caso aqui. Então aqui tem crase ou não tem? Olha para mim. Se eu tirar a senhora e botar dei a ela um presente, ocorreria crase? Porque antes de pronome não ocorre crase. Massa? Tranquilo até aí. Não ocorre crase antes de pronomes. Mesmo sendo feminino. Mesmo sendo feminino. Não ocorre crase antes de pronome. É o caso dela aqui. Percebeu? Tinha tudo para ocorrer, mas não ocorre.
Massa? Qual vai ser o pronome que vai ter lá para confundir você na prova? Mas nesse caso aí não é obrigatório, né? É obrigatório, é obrigatório. Sim, senhora, dona, senhorita e madame são casos de crase obrigatória. Não é facultativo, não. Olha para aqui. Ela é proibido. Sempre. Sempre proibido. Como é que vai cair na sua prova? Vai ter assim, ó. Dei a todas. Aí vai ter assim, todas. Todas é pronome, não é? Antes de pronome não ocorre crase. Lembra disso. Anota isso aí, beleza? Anota isso. Vamos lá. Então nessa daí, nessa letra C, não ocorre. Vamos ver no segundo? Aí, ó. Aí ele diz, disse a ela que o médico recomendado por seu amigo trabalha de segunda a sexta. Ei, velho, olha isso que eu vou te explicar como é massa. De segunda a sexta. A gramática, ela é muito proporcional. Quando eu boto na frente, eu tenho que botar atrás. Gostou aí, ó? E se eu não botar na frente, eu não posso botar atrás. Eu só posso botar atrás se eu puser antes onde? Na frente. Não é justo não? Não é correto? Claro que é correto. Ó, experiente aí, ó, rapaz. Então, olha, aqui eu só tenho de. Se eu tiver só de, não pode ocorrer crase aqui. Quem é que tá tendo um filho aí, hein? Ó, aí eu tenho assim, ó. De mais a dá origem ao quê? Dá. Então aqui eu tenho preposição mais artigo. Se eu tiver dá, aí aqui vai ocorrer crase. Esta crase daqui, ela está incorreta. Ela está proibida. Sabrina, era você que estava lá fora com o bebê? Era não? Você viu aí o bebê chorando lá fora? Que bonitinho. Vamos lá, ó. Ei, de mais a, dá. Vai ocorrer crase. Aqui só tem o de. Então aqui não pode ocorrer crase. Vou dar um exemplo prático para você. Temos aula de segunda a sexta. Não tem crase. Temos aula da segunda à sexta. Tem crase. Eu estou sendo claro para vocês? Sim? Olha, se perdeu? Vamos lá, presta atenção. Para que ocorra crase, eu tenho que ter preposição mais artigo. Porque tendo preposição mais artigo, aqui eu vou ter o quê? Preposição mais artigo. Compreende? Então, se eu disser assim, trabalha de segunda a sexta, não pode ter crase. Por quê? De segunda a sexta. Agora, se eu dissesse assim, ó, trabalha da segunda a sexta, aí ocorreria crase. 100%? Então eu digo assim, eu dormi de 22 às 6 horas. De 22 às 6, tem crase? Não. Eu dormi das 22 às 6, tem crase ou não tem? Tem. Temos aula de segunda a sexta, tem crase? Não. Temos aula da segunda a sexta, tem crase sim ou não? Aí tem. Percebeu? 100%? Diga. É porque, tipo, eu tenho muita dúvida quando eu tenho que substituir pela palavra masculina. Tipo, tu disse que era pra substituir sempre por homem. Mas eu sempre substituo, tipo, ao homem, botando o ao na frente. É. Porque eu tenho dúvida nesse negocinho. Certo, vamos lá. Então vamos explicar aqui para que você não tenha mais essa dúvida. Como é que é feita essa substituição? A substituição é feita da seguinte maneira. Se eu dissesse aqui, por exemplo, obedeci a criatura, obedeci a criatura contrariado.
olha a frase. Duda, obedeci à criatura contrariado. Eu não sei se ocorre crase aqui ou não, Duda. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa palavra e eu vou substituir por uma palavra masculina, mais ou menos semelhante. Se aparecer nessa substituição ao, é porque ocorrerá crase. Exemplo, obedeci o homem contrariado, ou é obedeci ao homem contrariado? Não aparece aqui ao homem contrariado, não é? Então aqui vai ocorrer crase. Claro, é aquilo que Sabrina fala bastante. Ah, professor, mas isso vai ocorrer porque quem obedece, não é assim, Sabrina? Obedece a alguém. Mas é claro, é isso mesmo. Quem obedece, obedece a alguém. É um verbo transitivo que? Indireto. E uma coisa vai se somando à outra. Saber a regência do verbo ajuda muito você. Muito. Compreendeu, Duda? Beleza, vamos adiante. Oi. Me perdoe, como é seu nome? Andressa. Olha a dúvida de Andressa. A dúvida de Andressa é a seguinte. Rodrigo, se aparecesse assim, trabalha da segunda, até a sexta. Andressa, presta atenção ao que eu vou lhe explicar. Existem 3 casos em que a crase ela é facultativa. 3. Qual é o primeiro caso em que a crase é facultativa? Antes de nomes de mulheres. Eu dediquei o meu livro a Andresa. Neste caso, a crase ela é facultativa, porque é o nome de uma mulher. Eu estou sendo claro até aí? O segundo caso de crase facultativa é com o pronome possessivo feminino. Porque tanto faz, Andresa, eu dizer a minha caneta, como dizer minha caneta. Então, eu me referi à minha caneta. Pode ter crase ou não. O terceiro caso, Andresa, é esse daqui. Sandra, eu vou espirrar. Aí vai aparecer no vídeo aí passou a vontade de espirrar. Mas pode deixar, Sandro, assim, tudo natural mesmo, certo? Só corte barulhos estranhos que surgirem aqui no meio, tal, não sei o quê. Mas pode deixar tudo natural mesmo para que os meninos tenham a sensação de estarem na aula, certo? E lá no canal do YouTube todo mundo reclama, ah, professor, você é muito sério aqui e tal, não sei o quê. Eu ainda estou sendo sério, vocês percebem, né? Mas estou mais sério que o normal, né? Daqui a pouco eu vou me soltar mais, é porque no YouTube eu tá estranhando você, né? Bonitinho você. Filma esse rapaz aí, ó. Pense no galã. Agora o canal vai bombar, agora vai bombar o canal. Como é o nome, Rodrigão? Boca de Tubarão, muito bem. E ele tampou, Rodrigo, você viu que ele tampou assim, né? Você viu que ele tampou. Ei, Andressa, voltando, olha, preste atenção, Shark Boy, olha só. Então, o terceiro caso, Andressa, é esse daqui, com a preposição que? Até. Andressa, grava isso, que isso é muito importante. A crase obrigatória, ela pode se tornar uma crase facultativa. Mas uma crase proibida, ela sempre será o quê? Proibida. Sempre será. Então aqui, se eu disser assim, ó, presta atenção. Galera, se concentra nisso, que isso pode ser uma questão da sua prova. Trabalha de segunda até a sexta. Aqui ela não seria proibida com de, não seria? Então ela continuaria sendo com o até um caso de crase o quê? Proibida. Continuaria sendo. Certo? Agora, se eu disser assim, olha, trabalha da segunda até a sexta,
Aí, esse até tornaria essa crase, que seria obrigatória, um caso de crase o quê? Facultativa. Entendeu, Andressinha? Tá perfeito aí para você? Muito bem. Joia? Vamos lá. Galera. Então, a alternativa correta dessa questão da FCM que caiu agora 2017.2 é letra o quê? C. Letra C de seremos aprovados. Letra C. Letra C de seremos aprovados. Você tá entendendo, moça? Tá entendendo tudo aí? Tá entendendo aí? Perfeito. Já morreu? Entendeu aí? Já morreu. Perfeito? Vamos lá. Galera, olha a letra D. Vou explicar aí agora a letra D rapidinho. Refiro-me às alegrias que vivi. Refiro-me às alegrias que vivi. Duda, sublinha aí as alegrias, por favor. Sublinha aí as alegrias. Como é que você vai fazer, Duda? Você vai substituir a palavra feminina por uma palavra masculina. Que pode ser homem, tá no plural. Aí, Pedro Jorge, como é que eu faço? Refiro-me aos homens. Aos homens. Dá certo ou não dá? Então a crase aí ocorre ou não ocorre? Ocorre crase. Aqui, olha. Refiro-me às alegrias. Refiro-me, Duda. Refiro-me aos homens. E refiro-me também é um objeto direto, né? Claro, é aquilo que você sempre fala, Sassá. Quem se refere a alguma coisa. Entendido, Duda? Muito bem. Vamos adiante. Aí eu digo assim, que vivi quando fui a Minas. Sublinhe fui. Sublinhe fui. Galera, fui é um verbo que indica movimento. Sim ou não? Sim. Se na prova de vocês tiver um verbo que indique movimento, como esse fui aqui, olha esse macete como você vai fazer. Vai ser assim: voltar da crase a. Voltar de crase pra quê? De novo. Voltar da crase a. Voltar de crase pra quê? Tem até a musiquinha. Volta da crase a, vamos colocar. Volta de, diz pra quê? Crase para quê? Não é? Ridícula, não é? Não é. Mas fui a Minas Gerais. Voltei da Minas Gerais ou voltei de Minas Gerais? Minas Gerais. Se voltei de Minas Gerais, essa crase daqui, ela pode ocorrer? Não ou não? Não pode ocorrer. Percebe? Não ocorre crase aí. Mas neste daqui ocorre. Jabuti, 100% mestre. Em ordem. Vamos lá. Ei, dirige-se a seus diretores. Velho, essa daqui tá gritando, essa daqui tá imoral. Por quê? Dirige-se a seus diretores. Primeira coisa que eu tenho que lhe dizer. Caiu na FIP agora. Essa questão. E eu tinha falado aqui, inclusive na sexta que antecedia. Olha, só pode ocorrer crase se tiver singular com singular. Ou então, plural com plural. Eu disse isso ou não disse? Olhe pra cá. Aqui tá no singular ou tá no plural? E aqui? Pode ocorrer crase aqui? Só ocorre crase se tiver singular com singular. Ou então plural com plural. Tá entendendo? Gatíssima, tá entendendo aqui, Tá entendendo isso aqui? Tá claro pra vocês? Ken, entende, Ken? Beleza. Diga, Sassá. É um pronome possessivo. A mesma dúvida, não é por causa do pronome, não? Não tem? Não tem aí por uma infinidade de casos. Aqui é somente um. O cara que marcar essa daqui como correta, ele não merece passar nem a pau. Porque além disso daqui, seus é masculino ou é feminino? Masculino. Singular, plural. Palavra masculina. Eu posso analisar um dos casos. Claro, Análise um dos casos só. Beleza até aí? Show de bola? E o outro? Obediência às antigas normas. Duda, o que é que eu vou fazer? Antigas normas. Eu pego a palavra e substituo por uma palavra masculina. Como é que fica?
aos homens. Dá certo aos homens ou não dá, Duda? Então aqui ocorre crase ou não ocorre? Beleza? Compreende? Pessoal, cuidado na prova de vocês. Hoje é terça-feira. Hoje é segunda-feira. A gente tem terça, quarta, quinta, sexta e a prova. Então, assim, isso daqui você tem que se segure nessas coisas que você sabe. Não desista das questões. Acerte as questões lá. Massa. Qual foi o gabarito dessa questão de número 2? Foi letra o quê? C. Letra C. A questão de número 3 eu coloquei outra de crase. Mas eu vou pular essa questão de número 3 aí. Porque como ela é de crase também, a gente tem pouco tempo aqui. Eu vou dar o gabarito para vocês. E aí vocês fazem em casa essa questão. Se tiver dúvida, escreve para mim pelo WhatsApp, tá bom? Bom, o gabarito dessa questão 3 aí, anota em outro lugar para você tentar fazer. Questão 3, o gabarito dela é letra D. E você vai observar que essa questão 2, ela é bem próxima da 1. Essa questão 3 é bem próxima da 2. Fazendo a 2, o cara faz a 3. Sempre assim. As questões, elas se repetem nas provas. Ok? Olha só essa letra B. Essa é minha. Olha a letra B. Ah, velho, vocês pediram, então eu vou fazer. Vamos lá, questão 3. Vou fazer rapidinho, mais veloz essa daí, comentando menos, né? Questão 3. O emprego do acento indicativo de crase está correto em... Letra A. A pesquisa científica tem grande contribuição a dar para que se tenha uma vida melhor. Ocorre crase aí, sim ou não? Não. Por que não ocorre? Verbo. Tá vendo como esse caso é o mesmo caso da letra A? Da anterior? Beleza. Então, olha a letra B. São problemas que afetam a relação do homem com o meio. Sublinha afetam. Afeta o quê? A relação. Afeta o homem. Afeta o homem. Então, aí não tem crase. O verbo afetar não afeta a alguma coisa. Afeta alguma coisa. A greve dos caminhoneiros afeta o Estado. Não é afeta ao Estado. Beleza? É porque quando foi substituir não veio o ao, veio o ó. Exatamente. Duda. Eita, mostrada. Muito bem. Muito bem. Isso aí, bicha mostrada. Muito bem. Aí olha a letra C. O projeto destina-se a crianças especiais. Ocorre crase aí? Por que não ocorre? Singular, plural. Show de bola, galera? Fácil demais. Se você não passar nessa prova, me dane. Essas decisões dizem respeito à redução da taxa. Dizem respeito o homem ou dizem respeito ao homem? Ocorre crase nessa ou não? Marca aí a letra D de jeans, letra D de W, marca aí letra D. Muito bem. Ei, olha a letra E. Refiro-me a você, cuja sugestão. Você é o quê? Pronome. Pronome de tratamento. Não ocorre crase. Perfeito, pessoal. Aninha, tá entendendo tudo aí, Aninha? Massa? Muito bem. Vamos para a próxima questão. Então, essa 3 foi letra o quê? Letra o quê? D. Letra D. Pessoal, queria saber o nome de Aninha. Era aqui na frente, era? Não? Não, Duda? Outra coisa? Vamos lá. 4. Em relação aos elos coesivos destacados, assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas. Ei, olha o primeiro item. Se perguntássemos, o elemento destacado traduz a noção de condição. Se perguntássemos, esse se daí dá uma ideia de quê, hein, pessoal? Esse se daí. É ou não? Caso perguntássemos, não dá certo?
Condição. O primeiro item é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Porém, o que em tese parece ser uma obviedade, o termo em destaque pode ser substituído pela estrutura, no entanto, sem alterar o sentido do fragmento. No entanto, o que em tese parece ser uma obviedade. Dá certo ou não dá? Dá certo também. Na outra, no fragmento, em poder e grandeza, até submeter todas as potências do mundo. Até submeter todas as potências do mundo. Esse até aí dá uma ideia de limite? Semanticamente dá uma ideia de limite. O quadro vai de uma ponta até o limite da outra. Verdade, dá uma ideia de limite. Ora contrariando, ora confirmando, os elos destacados coordenam duas estruturas oracionais alternativas. Ora, quer, ou. É alternativa ou não é? É alternativa. Verdadeiro também. Galera, se tiver tudo verdadeiro, é tudo verdadeiro. Não fique na dúvida. Estou na dúvida. Não, tudo verdadeiro. Olha o outro. No fragmento, é bem verdade que, de acordo com esse conceito de pleno domínio, o elemento destacado faz referência ao termo anterior. É bem verdade isso. É bem verdade, anota aí. É bem verdade isso. Quando a palavra que pode ser substituída por isso, o que é que esse quezinho é? Conjunção integrante. Então ele não se refere ao termo anterior. Ele vai ser uma conjunção integrante e eu terei uma oração subordinada ao quê? Substantiva. Tá claro? Não. Se ele é uma conjunção integrante, Sabrina... Mas morfologicamente? Não. Morfologicamente. Sabrina. Olha. Quantas classes gramaticais existem na língua portuguesa? Quantas classes gramaticais existem na língua portuguesa? 10. Verbo, adjetivo, substantivo, pronome, artigo, numeral, variáveis, VASPAM. Verbo, adjetivo, substantivo, pronome, artigo, numeral, pronome. E conjunção, interjeição, preposição e advérbio. Esse C daqui é o quê? Conjunção. E esse P aqui é o quê? Se é pronome, não é conjunção. Se é conjunção, não é pronome. Estou sendo claro? Então, ele é uma conjunção o quê? Então, ele não pode ser um pronome. Ele não pode se referir a uma outra palavra. Mas o que pronome se refere a quem está frente, né? Ao antecedente, mas não é o caso daí. Beleza, Sabrininha? Massa, pessoal. Então, ficou como? F. Letra C. Muito bom, pessoal. As questões estão fáceis ou estão difíceis? O nível da prova é esse daí. Se está sentindo facilidade, na prova vai sentir facilidade também. Beleza?